Crescendo como uma criança em meados dos anos 90, eu era um super fã da Nintendo por completo. Fim de semana após fim de semana passava enquanto meu irmão e eu jogávamos NES e N64 até as vacas voltarem para casa. Naquela época, eu era especialmente parcial com o N64 do meu irmão e o conjunto de jogos que ele tinha com ele. Como resultado, eles foram jogados muito mais por mim e fizeram de Mario Kart 64 meu jogo favorito. Nas Isolies e Modern Warfare podem ter ocupado a maior parte do meu tempo de jogo quando me tornei parte da era Xbox Live, mas Mario Kart 64 ainda tinha um lugar no meu coração como meu favorito de todos os tempos. Tudo isso foi antes dessas últimas 2 semanas. Agora eu não vou tocar em um N64 e raramente jogo títulos da Nintendo. Alguns meses atrás eu vendi impetuosamente meu N64 e meus NES em uma venda de garagem que minha família estava realizando. A avareza e arrogância me foram trazidas pela descoberta dos emuladores. Aos meus olhos, sua capacidade de entregar jogos clássicos em quantidade ilimitada e sem custo foi inigualável. Não me lembro muito daquela venda de quintal, mas a família para quem vendi deixou uma lembrança distinta em minha mente. A família consistia de uma pequena mulher hispânica com 2 filhos muito pequenos. Ela não sabia muito inglês, e na época eu não sabia nada de espanhol. A barreira do idioma complicou as coisas, mas não atrapalhou totalmente a venda. Ela saiu com os NES e um N64 com cerca de 20 jogos no total, e eu saí com $40. Não demorou muito para eu perceber que esta era uma decisão obtusa. Quando meu irmão descobriu, ficou frustrado, mas concordou em me ajudar a recuperá-lo. Ele veio à cidade há 2 semanas, e em seu segundo dia, fomos para a nossa loja de jogos usados local. A loja era um lugarzinho simpático chamado Games Giant. Meu irmão conhecia bem o proprietário e os funcionários, pois ele havia adquirido muitos jogos de PS2 deles antes de se mudar para um lugar próprio. Como o destino quis, a mesma mulher para quem eu vendi meu N64 para a loja. Nós compramos por $50, o que era muito barato. No entanto, o orçamento não permitiria nenhum jogo, então tínhamos a impressão de que sairíamos de mãos vazias. Depois que explicamos nossa situação financeira ao proprietário, ele nos disse isso. Eles tinham uma cópia de Mario Kart 64 que estavam dando de graça. Curiosamente, ele esperou que todos os outros clientes saíssem antes de nos entregar. Suas mãos tremiam e ele começou a gaguejar. Ele também nos informou que tínhamos mais do que direito a um reembolso, caso optássemos por devolvê-lo. Eu acreditava em fantasmas, e ainda acredito, mas a ideia de um videogame assombrado parecia implausível para mim. Meu irmão era um cético total e concordou comigo. Sem pensar no comportamento estranho do dono da loja, voltamos para casa prontos para uma noite cheia de lembranças revividas. Chegamos em casa por volta das 16. Versus foi a nossa primeira ordem de negócios. Escolhi Toad, meu favorito desde a infância por causa de sua aceleração incomparável. Meu irmão escolheu Luigi, seu favorito pessoal porque ele é o mais rápido de todos os personagens de peso médio. Conchas foram jogadas e bananas foram jogadas até às 6. Jantamos e depois mergulhamos nas corridas do Grande Prêmio. Todas as provas foram completadas em ouro. Quem jogou este jogo estava bem perto de conseguir tudo, pois as únicas coisas que faltavam para completar eram os copos invertidos. Não foi nada divertido construir no arquivo de outra pessoa, então fomos para os dados para limpá-lo. Os tempos de volta eram todos iguais, 6 minutos e 66 segundos. Não só isso era realmente assustador, mas também muito ilógico. Como alguém poderia obter um recorde perfeito de Grand Prix com tempos de time trial como esse? Meu irmão, sendo cético, sugeriu que era alguém tentando mexer com a gente. Não estando inclinado a discordar, limpei os dados com pressionar de um botão.
Essa foi, sem dúvida, a pior decisão que já tomei na minha vida. O jogo desligou sozinho. Apenas Estântica podia ser vista e ouvida por uns bons 5 minutos. Dominantemente audível era a voz deprimida e assustada de Mario repetindo uma frase enigmática. Você nos conduziu, ele disse em clara melancolia, e agora você deve nos ver sofrer. Meu irmão pensou que isso era apenas algo que alguém programou no cartucho. Eu estava jogando o jogo o tempo todo depois do jantar e me recusei a jogar depois do que aconteceu. Meu irmão estava visivelmente abalado, mas ele ainda queria me provar que nada fora do comum estava errado com este jogo. Então ele jogou comigo assistindo na manhã seguinte. Ele ligou o jogo sem incidentes. As telas de início, menu e seleção de jogadores estavam todas normais. Ele escolheu a Copa das Estrelas e começou a primeira corrida. Todos os personagens pareciam normais, exceto que as coisas estavam muito erradas. As bordas nas laterais da pista não exibiam o habitual variostádio. Em vez disso, eles leem Você pagará. Quando a corrida começou, Lakitu tinha um sorriso ameaçador no rosto. O mal seria a melhor maneira de descrevê-lo. Depois que sua placa dizia o número 1, dizia morra. Em vez de go. Toda vez que alguém escorregava em uma banana, não fazia a explosão alegre e caricatural que normalmente faria. O kart deles explodia e a fumaça preta começava a sair do motor acompanhada por seus gritos e pedidos de socorro. O personagem do meu irmão, Luigi, arremessou seu primeiro projétil vermelho de curta distância em toda a corrida. Ele atingiu Yoshi com um estrondo explosivo e seu kart se despedaçou. O pequeno dinossauro familiar estava agora dividido ao meio, logo após a coluna, rastejando ao longo da trilha e implorando para que isso acabe. Meu irmão estava agora visivelmente perturbado, mas ele pressionou e terminou a corrida. Logo quando ele passou a linha de chegada, uma versão distorcida do tema da vitória tocou acompanhada por uma risada demoníaca lenta e distorcida e vários sons de explosão. Quando Luigi fez sua volta da vitória, todos os pilotos cujos karts estavam fumegando morreram quando o kart explodiu. Partes do corpo carbonizadas de 64 bits cobriam o percurso, enquanto uma nuvem de fumaça pairava sobre a pista de corrida. Na frente de todos os nomes dos pilotos, estava escrito Rick. Depois que tudo isso acabou, ele desligou. A TV ficou ligada enquanto ele apertava o botão e Mario apareceu na tela. Seu kart era uma bagunça mutilada além de seu corpo esparramado. Ossos se projetavam de seus braços e pernas e pedaços de carne estavam faltando, revelando seus músculos. Seus órgãos estavam espalhados no chão ao redor dele enquanto seu corpo se contorcia incontrolavelmente em agonia. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Sangue hematomás cobriam seu rosto dolorido. Ele estava ofegante, como se estivesse prestes a morrer. Mario havia perdido. Seu olhar alegre e animado investia um sombrio e solene. Ele chorou baixinho enquanto dava uma grave advertência. Você nunca deveria ter apagado esses dados. Seu registro morreu. Agora vamos morrer também. Você o levou a isso, então você deve nos ver sofrer. Depois de tudo isso, essas palavras apareceram na tela na fonte colorida e animada do jogo. Você nos conduziu. Você o conduziu. Meu irmão se recusou a continuar a tortura do jogo. Ele não podia depois de ver o jogo que ele amava por tanto tempo, sendo pervertido nisso. Eu concordei em jogar no lugar dele, então em troca ele ganhou uma câmera de vídeo para imortalizar essa loucura. Eu tive que buscar coragem para ligar aquele sistema novamente. Sangue e gore por si só não me incomodam. Era ver todo o sofrimento, era demais. Mas algo dentro de mim apertou o botão liga/desliga do N64. Eu gostaria de não ter feito isso, no interesse da minha paz de espírito e da minha sanidade. A tela de título mostrava os personagens descendo a colina.
Donkey Kong estava dividindo o crânio de Luigi ao meio com uma serra circular, em vez de erguer uma concha verde. O olhar em seu rosto também não era de malícia. Era de pura sede de sangue, de euforia doentia por ser o orquestrador de tanto caos e carnificina. Peach, Yoshi e Mario tinham olhares de medo primitivo na cena, obviamente tentando ir embora. Um céu nublado e iluminado substituiu o pôr do sol alaranjado suave. Chamas dançavam ao longe, enquanto o que parecia uma batida de coração tocava no lugar da trilha sonora alegre. O exuberante e animado velcome do Mario Kart foi substituído pelos soluços de Mario. A visão toda me enojou, mas consegui apertar o start. O jogo me catapultou direto para a tela de seleção de jogadores. As expressões faciais dos personagens mudaram drasticamente. Todos os personagens bons Mario, Luigi, Peach e Toad tinham uma expressão de horror absoluta em seus rostos. Alguns balançaram a cabeça nervosamente, enquanto outros permaneceram completamente imóveis. Bowser, Donkey Kong e Wario mostraram unanimemente sede de sangue. Não um olhar brincalhão e ameaçador, mas de pura ganância e maldade. Fui até o Toad e o selecionei. Em vez de sua feliz marca registrada voou. Ele começou a chorar tristemente. Eu estava começando uma corrida em uma versão mais desanimada do que o habitual do castelo do Bowser. A música era a mesma, exceto que era mais grave e soava muito mais ameaçadora. Parecia tão assustador que me perturbou. A primeira coisa que notei é que Peach estava faltando no time titular. Lakitu tinha uma expressão ainda mais nefasta do que antes na corrida do Wario Stadium. A mesma introdução perturbadora se produziu mais uma vez. 3, 2, 1, morra. Todos os carros passaram pela ponte. Uma estátua de fogo de um demônio estava no lugar onde Bowser normalmente estaria. Bowser, Wario e Donkey Kong desviaram-se para ocupar seus lugares ao lado da estátua. Uma conversa audível podia ser ouvida, a figura satânica falando em línguas não proferidas por homens mortais. Todos os três personagens vilões pareciam ser capazes de falar e entender essa linguagem arcaica. De repente, uma explosão de chamas disparou e matou Luigi. Os três personagens riram em um tom doentio, um tom que dava a entender que eles estavam adorando a visão de tal desânimo. A carne de Luigi estava carbonizada e seu músculo estava exposto em muitos lugares. Enquanto todos os vilões riam, o demônio repetiu aquela mensagem enigmática e recorrente. Você nos conduziu. O destino de Peach logo ficou tristemente aparente. Enquanto Mario e eu descíamos a esquina para fugir da tocha mortal da respiração do demônio, eu a vi atrás das grades da jaula do Vomp. Ela estava amarrada a ele com uma corda grossa. Seus olhos estavam perdendo as órbitas enquanto ela chorava sangue. Sangue grosso e coagulado manchava toda a frente de seu vestido. Toda vez que a pedra esverdeada batia no chão, ela vomitava sangue, criando uma poça que preenchia toda a parte inferior da câmara de tortura translúcida. Através de sua tortura, ela sem emoção sufocou esta mensagem retumbante. Você conduziu eles. Combate final, pedaços de seu corpo foram voando por toda parte. O Vomp riu no mesmo tom que os três vilões fizeram. Mario e meu personagem, Toad, eram os únicos vivos neste momento. Depois do que aconteceu com Peach, meu irmão vomitou um pouco na boca. Perguntei-lhe se ele tinha conseguido tudo na câmera. Ele fez, então eu reiniciei o jogo e continuei a corrida. Eu consegui evitar as rajadas de chamas emitidas pela estátua demoníaca em todas as 3 voltas. A essa altura, nem se tratava de ganhar ou perder. Era sobre manter meu personagem vivo. Eu não sabia que outras forças das trevas este jogo possuía. O que quer que estivesse dentro daquele jogo, fazendo tudo isso acontecer, não iria a lugar nenhum tão cedo e eu duvidava de sua capacidade de misericórdia. Isto é, supondo que ele me mostraria algum caso possuísse.
Eu não sabia o que aconteceria com meu personagem se eu o deixasse morrer e não queria descobrir. Isso não era mais um jogo. Senti como se a vida de alguém estivesse em jogo. Possivelmente meu. Terminei primeiro à frente de Mario, mas uma versão sombria do tema perdedor tocou. Mais uma vez, dizia Rick diante de nossos nomes. Só que desta vez foi diferente. Desta vez dizia Richard, que era meu nome verdadeiro. A tela desapareceu em uma risada de Vomp, que era assustadora em si. Fui então entregue a uma versão doente de um ambiente familiar. Era Rainbow Row, mas não havia arco-íris. Padrões de carne, veias, globos oculares e outras várias partes internas do corpo criavam o chão. Wario, Bowser e Donkey Kong não estavam presentes nesta corrida. Mario e eu estávamos sozinhos, esperando com uma expectativa sombria pelo início desanimado da corrida. Nossos karts deixaram rastros de sangue. Eu desci a longa trilha no começo. Mario realizou um truque especial. Se você pular logo antes da queda ficar íngreme, seu kart voará acima de todos os outros e você terá uma pequena vantagem. Quando Mario caiu no chão, suas rodas voaram de seu kart. Seu corpo caiu na pista com um cringe hiperrealista enquanto ele gritava de dor. Suas pernas e braços estavam quebrados e ele me implorou para acabar com isso. Ele gritou para mim enquanto eu passava. Miatrodele, acabe com meu sofrimento. Me leve, o céu estava cheio de estrelas como sempre. A música que tocava era uma versão acelerada e invertida da trilha sonora de Royal Reservoir. Os sinais de neon foram alterados. Em vez das representações de aparência feliz dos personagens, eles estavam em agonia. Cada um deles estava sofrendo algum tipo de morte grotesca. Os três personagens vilões apenas deram olhares ameaçadores e todos eles estavam lançando olhares de morte no meu personagem. Eles também tinham balões de fala, dizendo coisas como você vai queimar. Um dos comentários me incomodou especialmente. Ele disse você nos conduziu. Você vai pagar. Era a última volta agora. Larito riu, e eu poderia jurar que ouvi algo rir do meu quarto. Meu irmão fez, e isso foi tudo para ele. Ele me disse para desligar o jogo ou ele estava indo embora. Eu obviamente não poderia fazer isso. Eu não tinha ideia do que aconteceria com Toad. Se eu desistisse logo, não conseguiria superar a culpa. Agora era uma questão de vida ou morte. O jogo transmitia a gama de emoções dos personagens com tanta precisão, com muita precisão. Senti que se deixasse Toad pendurado, estaria condenando a um inferno eterno. Eu tinha que continuar jogando. Mario ainda estava deitado lá. Ele estava vivo, implorando para ser posto fora de sua miséria, mas eu me recusei a dar essa satisfação ao jogo. Completei a corrida e, como da última vez, estava escrito Rick Richard. Meu lugar agora lê 666 em vez de um ST. Eu realmente fiquei com medo. Como diabos esse jogo sabia que eu estava jogando? Como poderia falar comigo? Como ele sabia meu nome? Nunca antes um videogame havia despertado emoções de tal magnitude. Despertou um medo tão primitivo. Eu perseverei, esperando que toda essa loucura acabasse logo para que eu pudesse preservar minha sanidade. O que vi em seguida me assombrará para sempre. Toad apareceu em frente ao castelo Mario 64 em Royal Reservoir. Toda a vegetação estava em chamas, e a cachoeira enchia o fosso ao redor com sangue. Figuras macabras podiam ser vistas à distância. O céu estava preto e cheio de relâmpagos, enquanto rajadas de lava irrompiam ao longe. Onde a areia amarela deveria ter sido colocada, o chão carnudo que encontrei na estrada Rainbow. Eu temia legitimamente pela minha vida neste momento. Este lugar parecia um inferno. Não foi um inferno. Tinha que ser pressionado com terror. Me aproximei do pódio dos vencedores, enquanto o sangue voava atrás de mim. Bowser ficou em 1, Donkey Kong em 2, Wario em 3.
Todos estavam rindo, enquanto o demônio cuspidor de fogo do castelo de Corsair estava atrás deles com um sorriso ganancioso. O peixe flutuante estava acima, um olhar de pura sede e de sangue em seu rosto misterioso e sombreado. Atrás do pódio estavam os personagens nos estados pouco antes de morrerem, desfigurados e agarrados à vida, exceto que seus olhos estavam todos faltando. Eles estavam sangrando como Biacha estava antes, aquele olhar sem alma aparecendo em suas órbitas. Eles não conseguiam ver nada, mas estavam olhando para mim. Seus rostos não exibiam mais expressões de sofrimento ou angústia. Eles estavam em branco, olhares desprovidos de qualquer expressão. Eles disseram como você nos conduziu. De repente, o barulho inchado foi feito, como se o trovão estivesse prestes a sair. Em vez disso, era muito diferente. Sangue correu por toda parte quando uma enorme espada desceu e cortou Corsair ao meio. O demônio despedaçou todos os outros enquanto Tuad observava. Ele poupou Tuad por algum motivo. No último momento, Tuad virou-se para a tela, seus olhos agora sangrando profusamente sem alma. Ele cantou em uníssono com o demônio ao lado dele. Você nos deixou. Você nos amaldiçoou. Você nos conduziu. O jogo então desliga sozinho. Tentei remover o cartucho, mas queimou minha mão. Estava fumegando na superfície, então peguei um suéter próximo e o joguei na minha garagem. Eu dei o meu irmão para queimá-lo comigo. Enquanto estava queimando, decidimos ver se a filmagem havia sido capturada corretamente. O vídeo tinha desaparecido. Meu irmão disse que parou a gravação dentro do limite, então deveria estar lá. Tudo que encontramos foi uma única foto. Era um retrato de Mario, chorando sangue como ele fez no jogo. Dizia você nos conduziu na parte inferior. Quando o plástico inferno derreteu da carcaça do jogo, o som de gritos veio do meu quarto. Corri para o meu quarto para ver o que estava acontecendo. A porta do meu banheiro estava aberta. Entrando, fui empurrado ao ponto de chorar. Minha pia estava cheia de sangue. Escritas no espelho estavam estas palavras: isso nunca vai acabar. Você nos conduziu. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueçam de olhar embaixo da sua cama antes de dormir. Vejo vocês no próximo vídeo. Uma boa noite a todos.